Boa noite, pessoal, tudo bom? Pois é, começamos mais um vídeo, terceiro vídeo do mês de julho. Demoramos um pouco mais a postar, porque tivemos uma live essa semana, promovida pela Universidade Federal, muito interessante, um projeto de cunho social com grande impacto, e foi bem legal. E por uma coincidência também remeteu ao empreendedorismo, visto que o tema foi finanças para pequenas e médias empresas, né? Então a gente está num mês bem, vamos chamar, dinâmico dentro desse contexto das temáticas do empreendedorismo. Nós vimos nos dois primeiros vídeos de julho assuntos ou correlações que abrangem o aspecto comportamental do empreendedor. Vimos aí 10 características, 10 estilos de atitude, não é? E aí a gente, nesse terceiro vídeo, vamos falar sobre uma estruturação da ideia empreendedora. Agora, nesse momento, a gente se abraça um pouco mais com o viés de abertura realmente de empresa ou minimamente de criação de um projeto, de um produto. E isso vai ser suportado pelo processo de incubação. Vamos entender um pouco o que é isso. Importante frisar: todo o conteúdo desse material, crédito do autor José Dornelas, um autor bastante conhecido na área de empreendedorismo, uma obra bem vasta, livros bem interessantes. Mas vamos lá, na incubação de negócios, né? De onde vem essa história, como é que isso se desenvolveu, o que é eminentemente isso aí. Bom, o primeiro ponto eu acho que é legal a gente frisar, né, alguns antecedentes, né? O Timmons, que é um dos autores aí históricos que abraçam a temática do empreendedorismo, chama-o de revolução silenciosa, vejam só, né? Que vai ser para o século XXI mais importante do que a industrial foi para o século XX. A gente viu no nosso vídeo primeiro de abertura do nosso canal que, dentre as tendências, me parece o coronavírus marca o início do século XXI, visto que as mudanças de século em termos de comportamento social se dão geralmente a partir de determinados fatos históricos. Vocês lembram disso? No caso do século XX, ele só foi marcado de fato em termos de comportamento social após o fim da Primeira Guerra Mundial, praticamente 20 anos depois do início cronológico do século. Pois bem, agora a gente observa realmente uma explosão empreendedora, e a gente viu também no primeiro vídeo desse mês sobre empreendedorismo que é, esses projetos empreendedores surgem ora por necessidade, ora por oportunidade e em franco crescimento do desemprego, dadas as consequências aí da pandemia para a economia. Temos muitos projetos empreendedores que estão surgindo por necessidade, né? Pela necessidade de manter o orçamento ou de recuperá-lo, já que o salário se foi. Pois bem, uma revolução silenciosa. Não sei se concordaria com Timmons dentro do atual contexto, porque ela não é silenciosa, ela é gritante. Mas sigamos adiante aí. O Brasil está entre os países que mais abrem empresas. Isso é verdade. O Brasil está entre os 5 países onde mais se abrem empresas. E aí vale a pena trazer para vocês um dado, né? É difícil abrir empresa no Brasil. Existe um processo longo. Na França, por exemplo, você abre uma empresa em 24 horas. Todavia, também é importante frisar que surgiram políticas aí ao longo dos últimos 5 anos, como, por exemplo, a categorização do microempreendedor individual, né, para tentar retirar da informalidade alguns empreendedores. E o processo é rápido para esse tipo de categoria, né? Também é rápido mesmo, é coisa de 24 horas, 48 horas, esse CNPJ está aberto. Mas vamos lá, então, ao passo, dentro dessa mesma perspectiva na qual o Brasil se coloca entre os 5 países que mais abrem empresas, também é importante frisar que o Brasil é o terceiro país
no qual as empresas mais morrem, e morrem em média após 5 anos. Isso é um dado muito sério, e uma pesquisa do Sebrae de São Paulo apontou que dentre essa mortalidade é de quase 60%, e dentre as motivações dessa mortalidade, grande parte dessas empresas ou desses empreendedores decretam falência, fecham as portas devido à falta de gestão, à falta de qualidade técnica na gestão. A gente pensa logo que é tributação o motivo, né? Que é o custo Brasil, mas não. É a falta de capacitação, é a falta de planejamento. Então, essa é uma palavra muito forte, muito, enfim, basilar para a gente pensar em transformar uma ideia em um CNPJ. E a gente viu que é uma das características, lembram lá do comportamento? Essa capacidade de planejar de maneira sistemática. Pois é. Um outro ponto aqui desse slide, ó, principais incentivadores desse movimento empreendedor. O Sistema S, de uma maneira geral, é um patrimônio, na minha percepção, nacional no que tange a formação de pessoas para, não só para a indústria, mas para a criatividade, para a movimentação da economia, né? É um sistema que, inclusive, vem sofrendo bastante com redução de orçamento. Outros pontos aí, né, a partir do próprio Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministério da Educação. Por que eu chamo esses dois ministérios? Porque a eles pertence a gestão de alguns fundos de investimento, assim como também alguns conselhos nacionais, como é o caso do CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa. Vejam, eu já estou antecipando uma informação acerca da incubação. A incubação não vive sem a academia, tá? A gente vai ver isso mais adiante. É importante também frisar que existem órgãos, instituições internacionais diversas. Dentre elas eu destaco aqui, né, essa é uma contribuição minha nesse material, a Endeavor. A Endeavor é uma ONG internacional que tem por foco o desenvolvimento, a promoção da cultura empreendedora em todas as suas dimensões, daquela voltada à tecnologia até aquela que tem foco eminentemente social, tá? Então vamos seguir. Então são antecedentes, né? São contribuições que vão mostrando para a gente esse cenário que fomenta o empreendedorismo. E aí aqui a gente tem um gráfico bem interessante, tá? É um gráfico que mostra aonde se encontra o processo de incubação. Dentro desse primeiro estágio aqui, ó, que a gente vê aqui, a gente tem a ideia. A ideia vai surgir dentro de dimensões diversas, dentro da sua própria família, dentro das suas relações de amizade, né, através da influência de alguém. Pois bem, surge a ideia. A ideia ela vai ser configurada, ela vai ser materializada documentalmente, registrada em um plano de negócios, que é o tema do último vídeo do mês, que eu devo postar no máximo até terça, quarta-feira, dessa próxima semana. E aí a gente é incubado, a empresa passa a ser assessorada desse processo. E vão surgindo aí investidores anjo. Né? Quem são esses investidores? São pessoas físicas que têm um patrimônio, que têm um capital e querem aportar esse capital. Vale salientar que esse é um capital de risco. Ou seja, no momento em que há o aporte, esse anjo ele quer uma cota societária dessa ideia, dessa empresa que está incubada. Tá? Essa empresa passa a ser chamada de startup porque ela demonstra uma capacidade de crescimento, e aí você começa a ver essa crescente caracterizando a empresa ainda mais, tá? Como um negócio que vale a pena o capital de risco se acrescentado. Aí você vai ter essa primeira etapa de mais investimento, segunda etapa, uma expansão até que a empresa pode se tornar já consolidada e aberta na Bolsa de Valores. Então isso é ao longo do tempo. O processo de incubação não dura mais do que 2 anos, do que 24 meses. Alguns tipos de incubadora
trabalham o seu processo de assessoria, vamos chamar a essa ideia, em 18 meses. Após o processo de incubação, acrescentando informação para vocês, a gente tem aí um processo de pré-parque. Ou seja, a gente sai da configuração da incubadora e vai para um pré-parque tecnológico para continuar nesse processo de amadurecimento, fortalecimento para o mercado, tá bom? Tá aí as incubadoras nessa primeira etapa, né? A ideia, receber a ideia, transformá-la em uma empresa, em um produto, em um serviço. Alguns dados históricos muito legais, né? O conceito surgiu lá nos Estados Unidos, na Califórnia, lá pela década de 40, justamente a partir dos parques tecnológicos, né? Que tinham contato, recebiam muito incentivo, muitas interseções com a academia e, obviamente, sempre foram muitos os idealistas, os pioneiros aí, geralmente jovens, motivados aí dentro da academia, que queriam criar suas empresas de garagem, né, como o próprio Jobs, junto com o Steve Wozniak, né, quando criaram a Apple, ou mesmo Paul Allen, juntamente com o nosso milionário Bill Gates, né, quando criaram a Microsoft. Essas empresas, assim como tantas outras, nascem nesse ambiente entre universidade, situadas ou próximas ou influenciadas por grandes polos industriais ou tecnológicos, que terminavam por fomentar, né, as ideias, em parte, desses grupos, desses jovens, né. A primeira incubadora brasileira nasceu lá em São Carlos, São Paulo, na Universidade de São Carlos, lá pelos anos 80. Tá? E nos últimos anos, o número de incubadoras aqui no nosso ambiente nacional e internacional cresceu bastante, né? Esse número, inclusive, deve ser relativamente maior do que 4.000 no mundo. Né? No Brasil, o estudo mais recente mostra que a gente tem cerca de 400 incubadoras, mas a gente deve ter também um pouco mais. Tá? Esses dados aí devem ter esses 4 a 5 anos dentro da coleta que eu fiz no material do José Dornelas. Então a gente deve ter um pouco mais. Entenderam também que algumas dessas empresas, dessas organizações fecham, não é? Mas vamos trabalhar com essa faixa de 400 a 500 no Brasil. Razões, né, para que essas incubadoras existam. Veja, segundo esse autor, o Mieder, existem 3 razões principais, né, que foram muito estudadas a partir dos anos 70 nos Estados Unidos. Né? Primeiro, uma motivação para encontrar novas utilidades para estruturas dentro de determinadas áreas. Né? Segundo, enfim, dinamizar ou direcionar fundos de investimento diversos para realmente o suporte ao empreendedorismo nascente, aflorado dentro dos ambientes econômicos. Né? E dentro desse contexto histórico também é importante frisar que realmente foi o mote tecnológico que fez surgir esses conceitos. Tá? E além disso, iniciativas de outros empreendedores, tá? De grupos de investidores que tinham por foco transferir suas experiências, seu capital, dentro de um ambiente que fosse propício à inovação. Observe bem, ó, inovação tecnológica, tá? Que visa buscar essa comercialização de produtos, de serviços de base tecnológica. Então, realmente, foi o mote técnico que trouxe-nos, né, esse conceito de incubação. Tá? Tem algumas definições bem interessantes também, tá? Como é o caso dessa aqui. Ó. São destinadas a amparar o estágio inicial de empresas nascentes que se enquadram em determinadas áreas de negócio. É uma definição legal. Mas vamos continuar porque tem uma delas que eu gosto mais. Né? Um ambiente flexível e encorajador, onde são oferecidas facilidades para o surgimento e crescimento de novos empreendimentos. Essa aí é da Associação Nacional das Incubadoras, tá certo? É um órgão que nasceu lá pelos anos 90 e que reúne, obviamente para aquelas que quiserem se credenciar, as incubadoras nacionais, aí orientando, promovendo muita troca de conhecimento, eventos e por aí vai.
Eu acho legal nesse conceito essa parte aí que fala sobre um ambiente flexível e encorajador, porque essa seria a ideia, seria maturar as mentes das pessoas que estão com ideias, com criação, né, para transformar isso em algo que gere riqueza. Sempre salientando, meu conceito de geração de riqueza não se reduz a lucro monetário, tá bom? Sempre é transformação de pessoas a partir do conhecimento, sempre é impacto social positivo. Isso é geração de riqueza também. Né? E aí vejam essa terceira definição. É um ambiente de trabalho controlado, projetado para auxiliar no crescimento de novas empresas. Eu gosto muito dessa definição do Laukaka e do Bishop. Por quê? Porque é flexível? É encorajador? Sim. Fomenta a criatividade? Sim. Mas ele é controlado. Não existe almoço grátis, nem é um parque de diversões para jovens imaturos que querem brincar de empreender. Não é esse o lugar. A incubadora não é isso. A incubadora é um ambiente sério, onde você entra a partir de um processo seletivo e o qual vai exigir ao longo desses 24 meses a prestação de contas do crescimento do seu negócio. Então, aquelas metas que você construiu no plano de negócios precisam ser alcançadas dentro do cronograma que você trabalhou, que visa ser coincidente aos 24 meses de incubação. Por fim, nós temos aí, né, dessa instituição internacional, NBIA, a definição: catalisa um processo de início e desenvolvimento de um novo negócio, promovendo os empreendedores com toda a expertise necessária para gerenciar suas empresas, estabelecendo redes de contatos e ferramentas que farão seus empreendimentos atingirem o sucesso. Essa é a mais completa, por isso que é a última, e realmente a ideia é maturar através da assessoria. Essa assessoria é muito ampla, vai desde da área de administrativa, financeira, de marketing, jurídica, de fomento, né, de acesso a capital, né, até a própria apresentação e captação de investidores, né, que não só instituições de crédito, mas também investidores, outros sócios capitalistas, e assim vai. Continuando aqui o material, a gente tem aqui esse conceito, desenvolvimento do conceito de incubação nos Estados Unidos. Tá? Então vejam que a gente tem aqui um contexto muito interessante que vai desde os anos 70 até chegar, vamos chamar aqui, no nosso século final do 20 e início do 21. Veja, nos anos 70 você tinha muitos workshops de gerência, de gestão, né? Você tinha agências de investimento, tá? E você tinha parques industriais, distritos industriais. Isso tudo foi fomentando o conceito de incubação de negócios. Por quê? Eu tinha lá gestão, eu tinha empreendedorismo, investimento, né? E eu tinha demandas técnicas, né? Criação de produtos e tal. Isso foi trazendo, né, nos inícios dos anos 80, os parques tecnológicos, os parques voltados à ciência, com as áreas de centros de negócios. E aí surge o conceito de incubação, que por sua vez gera uma segmentação, incubadoras de propósitos múltiplos, até a gente chegar às incubadoras especializadas, tá certo? E aí você tem uma subdivisão já quase no início dos anos 90, as incubadoras tecnológicas, as incubadoras vinculadas a outras áreas e as incubadoras focadas até dentro da área rural, enfim, na área científica, como o setor de biologia e por aí vai. Tá? A gente começa a perceber nesse sentido que há um ambiente de pré-incubação. E aí eu vou salientar de novo o link com a academia. Geralmente, e eu tive a oportunidade de desenvolver pelo menos 3 núcleos de prática em instituições de ensino superior nas quais eu estive, né? A antiga chamada empresa júnior, né? Que hoje precisa ser denominada de núcleo de prática porque ela é interdisciplinar. Então, eu não tenho só uma empresa júnior para o curso de administração, ou contabilidade, ou economia. Eu também posso incluir aí a psicologia, o turismo, o direito, né? E é um núcleo de práticas. Então, geralmente, quando esse núcleo de práticas ele é maduro, ele é construído de maneira muito profissional,
ele se torna um espaço de pré-incubação. Ele já é um espaço de pré-formação desses estudantes empreendedores para que os seus projetos já tenham um pouco de maturidade para concorrer a uma vaga em uma incubadora. Tá? E aí surgem as chamadas novas economias voltadas à inteligência de negócios, né, esse business intelligence aqui, tá? Até a inteligência de negócios virtual. A coisa vai surgindo muito forte nos Estados Unidos e na Europa também, a partir dessa conjunção de fatores, de propósitos e de necessidades do ambiente econômico. E aí a gente chega nos fatores críticos ao sucesso. Vejam, a gente está aqui ó, no centro dessa imagem, dessa figura, você tem a incubadora. E vejam quantas demandas ou quantos personagens ou questões específicas vocês têm orbitando a incubadora. Vamos começar. Primeiro deles, né? Eu preciso de um programa de metas e de procedimentos com políticas bem claras. Ou seja, toda incubadora tem um regimento interno, tem seu estatuto de funcionamento, com suas regras de funcionamento. Tá? Então, o incubado, ele entra e respeita, anui, concorda com esse regimento. Então, para um incubador existir, eu preciso ter esse registro. Tá? Outro ponto importantíssimo. Essa incubadora ela precisa reunir no seu capital intelectual de formação expertise em administração de negócios. Não é? Uma expertise em gestão. Eu comentava há pouco que o grande motivador do fechamento de tantas empresas no Brasil é a falta de qualificação técnica para gerir. E é fundamental frisar também que tem muita faculdade por aí que está formando administrador que não sabe o que é um PDCA. Né? Então isso é uma crise educacional muito séria, tá? no terceiro grau, na formação dos administradores, que inclusive é papel dos administradores. Nós precisamos lutar contra isso, né? Exigindo aí, buscando, não é? Uma melhoria, um foco em melhoria do currículo do curso. Eu sou favorável, né? Acho que meus alunos, eu acho que iriam me linchar, eu já comentei isso em sala de aula, mas eu sou favorável a uma prova de capacitação ao final do curso de administração, tal qual você tem aí o CRC, né, para os contadores ou a OAB para os advogados. O administrador também deveria passar por uma prova no conselho, né, para fazer um filtro. Né? Precisamos disso, porque isso vai implicar em valorização da profissão. É uma implicação direta. Então eu sou favorável demais. Tá? Mas vamos continuar. Outro ponto importante é o link da incubadora com fontes creditícias, né? com bancos de desenvolvimento particulares, com bancos públicos, com fundos de investimento, né? que é aquela reunião de vários investidores, pessoa física e jurídica, formando um fundo. Não é? Enfim, a incubadora precisa ter links, convênios com esses fomentadores aí, para poder ofertar isso, negociar isso com os incubados. Né? Suporte financeiro e assessoria financeira, aqui eu falo de gestão de novo, não é? A incubadora, ela cobra um valor mensal para o seu incubado, porque ela tem que se sustentar. Não é? Ela também vai oferecer a esse incubado todo o arcabouço de gestão financeira para que ele entenda que precisa se sustentar, que faturamento não é lucro, que ele precisa compreender fluxo de caixa, reinvestimento, inteligência financeira, dashboards financeiros, mercado variável e tantos outros conceitos. ROI, obviamente, ponto de equilíbrio, não é? O break-even. É preciso que haja uma formação técnica dentro do contexto do ambiente de incubação. Tá? Outro ponto que eu já falei 2 vezes, agora a gente formaliza aqui nesse slide, é o vínculo com universidades, com centros de pesquisa. Minha gente, é fundamental que a academia se envolva no mercado. Não podemos ser eminentemente academicistas, tampouco também não podemos ser eminentemente mercadológicos.
É preciso que haja uma interseção desses dois universos, porque eles não podem ser dissociados. A academia deve ouvir o mercado, entender o que ele precisa e criar bases científicas para o desenvolvimento correto, sustentável dessas soluções. Ao passo que o mercado precisa da academia, ele precisa ir até a academia. Né? Então há uma troca, uma sinergia que a gente vê em algumas situações, mas geralmente o que a gente escuta é que o tempo da academia não é o tempo do mercado. A academia é mais lenta e o mercado é muito acelerado. Eu concordo em parte com essa perspectiva, mas já visualizei muitas boas interseções, muitas equações que conseguiram resolver essa diferença de tempo e que geraram aí empresas vitoriosas, exponenciais e tal. Outro ponto, não é qualquer um que entra na incubadora. Preciso criar um processo seletivo rígido, com uma estrutura previamente comunicada em um edital, para que aquelas pessoas que quiserem colocar sua ideia dentro de uma seleção sigam um formato específico, geralmente é um formato baseado na lógica de um plano de negócios. Lembrando que isso vai ser o tema do nosso último vídeo do mês, antes da live. Né? E exigir, né, que essa rota, né, em edital seja seguida para que, havendo a seleção inicial, haja abre aspas, a inquisição na ideia, ou seja, aquelas pessoas que passaram na primeira parte vão defender suas ideias para um grupo, uma comissão julgadora. Então, eu tenho que ter isso também muito claro, de maneira rigorosa, né, para que haja um filtro bem eficaz. Por quê? Porque eu preciso testar também se o nível de maturação daquele empreendedor, daquela empreendedora, ele compreende que, antes de tudo, o empreendedor precisa ser um gestor, precisa ser chamado de empresário. E para isso ele não pode correr o risco, a incubadora não pode correr o risco de selecionar uma ideia que seja protagonizada por pessoas que não estejam ainda certas do que querem e que no meio do caminho essas pessoas desistam. Né? Isso foi um espaço de alguém que poderia ter entrado, que foi ocupado por alguém que não merecia, abre aspas, né? Não merecia, não entendia o que era aquilo, apesar de ter uma boa ideia. Né? Então, é importante que nesse processo de seleção também se teste esse nível de maturidade. Percepção de sucesso, claro, né? Eu vou buscar ideias, produtos e até empresas. Olha, é importante frisar, foi legal lembrar disso. Eu posso já ter minha empresa aberta e concorrer a uma vaga em uma incubadora, já com a empresa aberta, tá bom? Eu posso, isso não é impeditivo, não, tá? Depende muito também do perfil da incubadora, mas eu conheço várias empresas que já existiam e que queriam se reconfigurar, como diz o Eric Rice, queriam uma nova fundação, né? Fundar-se novamente, e buscaram um processo de incubação, né? Então é importante que haja uma percepção de sucesso acerca das ideias, dos produtos, dos serviços que estão sendo pensados. Né? O suporte da comunidade, claro, e aí eu incluo aí empresas, o mercado privado, associações, sindicatos, o terceiro setor, as entidades de educação, entidades como o Sistema S, autarquias. Né? É importante que haja um suporte, né, da comunidade. E também é importante frisar que qualquer projeto empreendedor, ele precisa entender do seu papel social. Ele precisa gerar um impacto positivo dentro da comunidade na qual ele está, o que ele vai se desenvolver. Isso tem que ser uma perspectiva também frisada e bem frisada no processo de seleção. Aí a gente chega nessa rede estabelecida de empreendedorismo. Já falei aqui para vocês, Sistema S, Endeavor, entre outras instituições, entidades de educação, fundos, ministérios. Né? Essa rede empreendedora, ela precisa estar bem amarrada em termos de network para a incubadora poder ofertar e suportar seus incubados com todas as informações e possibilidades de crescimento a partir de associações de informações
de consultorias e assim sucessivamente. E aí, como eu já comentava, precisa que se ensine o empreendedorismo dentro da incubadora. Então, não é só gestão financeira, é marketing, é logística, é recursos humanos, é a parte jurídica, a parte contábil. Não é? Então, há de se criar um ambiente de formação para aquele incubado, para aquela empresa, para aquelas pessoas. Sem isso, a gente não tem uma incubadora funcionando, tá? A incubadora, por sua vez, ela vai ter então os seguintes objetivos, segundo Ricey, né? Possibilitar ao empreendedor o desenvolvimento de uma rede de contatos, sempre encorajado pelo gestor da incubadora. Isso é um objetivo específico importantíssimo, porque a gente não faz nada sozinho. Eu já falava sobre isso quando estudamos liderança, quando a gente falou sobre liderança no mês passado, e isso é um ponto que é crucial dentro do processo de incubação, formação de rede. Outro objetivo, prover assistência técnica e gerencial aos incubados através de especialistas que trabalhem na própria incubadora via profissionais capacitados da comunidade. A minha consultoria, a Global Planning, ela já foi uma consultoria conveniada a incubadoras para suporte nesse sentido aí de formação das suas empresas, né? Suporte consultivo nas nossas áreas de expertise. E isso é importantíssimo. Já falamos, é apenas um reforço. Terceiro objetivo aqui do Rice é auxiliar o empreendedor a conseguir financiamento para seu empreendimento, desde a elaboração do plano de negócios até a negociação com seus investidores. É muito interessante. Tem um programa de televisão que vocês já devem ter assistido, que é o Negociando com Tubarões, né? E aí as pessoas que vão expor seus produtos, ideias, empresas, têm 5 minutos para fazer uma exposição que convença aqueles, abre aspas, tubarões a investirem. Por que esses caras são chamados de tubarões? No mercado variável, você tem algumas nomenclaturas aí, né, alguns apelidos, vamos chamar assim, muito característicos. E você tem os tubarões e as sardinhas. Os tubarões são os grandes investidores, aqueles que ditam as regras, que geram inclusive max valorização ou max desvalorização de papéis. Por exemplo, o Warren Buffett, o famosíssimo Warren Buffett. Se ele comprar ações da minha consultoria, se a minha consultoria tiver ações na bolsa, ele comprar, junto com ele, vários pequenos investidores vão comprar também, porque eles seguem o Buffett. E justamente são as sardinhas. Né? Então, os tubarões aí, negociar com o tubarão, negociar com esses grandes investidores e convencê-los a aportar capital, integralizar, investir na sua empresa, no seu projeto. Né? Então, a incubadora vai tentar treinar, vai tentar deixar o incubado, a empresa, o empresário, né, aquele idealizador ali, mais ou menos preparado para defender o seu projeto e buscar aqueles recursos. O quarto objetivo, oferecer uma série de serviços aos incubados, além de toda aquela assessoria, tá? Enfim, suporte jurídico, suporte cartorial, de repente convênios com agências de viagem para facilitar ou reduzir custos de viagem quando houverem eventos, enfim. A gente tem que entender que a incubadora é um centro de oportunidades, um centro de formação, um centro de maturação de ideias em CNPJs, de pessoas que podem até já ser empresárias, mas não são empreendedoras, em empreendedoras. Então, reforçando o que a gente falou nos vídeos iniciais desse mês, ninguém nasce empreendedor. Né? As pessoas são formadas para isso, direta ou indiretamente. Tá? Então, incubadora não é importante não confundir. Jamais uma incubadora vai ser apenas um galpão, um espaço. Isso aí é uma galeria de empresas. Né? Jamais será um conglomerado simples assim, de empresas. Isso aí é um distrito industrial, um distrito de serviços. Né? Não, tampouco vai ser um artifício para a geração de empregos, até porque o quantitativo de empregos gerados não é tão significativo assim, porque são pequenos negócios, né? São pequenas empresas que estão aí começando e tal. Tampouco vai ser apenas uma solução que vai resolver o desenvolvimento local, regional. Claro que não, seria uma responsabilidade injusta atribuir
essa responsabilidade, né, essa missão para um processo de incubação? Porque várias dessas incubadoras, desses negócios incubados, também não dão certo. Né? O único pilar, né, não será também o único pilar do desenvolvimento do empreendedorismo. Como eu falei, vou de novo ressaltar, eu acho que o maior pilar do desenvolvimento do empreendedorismo está na universidade, está na faculdade, está no ambiente acadêmico. Sobretudo nos cursos que abraçam a gestão. Então, como professor do curso de administração, como administrador de empresas, eu vejo como uma missão assim fundamental do ensino de administração essa inspiração empreendedora, fomentar essa inspiração empreendedora. A incubadora também não vai ser só um distrito, né, de empresas que vão ficar instalados com um prazo de entrada e saída. Né? Enfim, né, é um local de formação, é um centro de oportunidades, conforme eu falei para vocês. Tá? Quais são os impactos positivos, né, das incubadoras no mercado, né, nas pessoas? Bom, geram sempre oportunidades para inovação. Né? Inovação, a gente viu na figura do Schumpeter, né, que ela vai ser, pelo menos inicialmente o conceito trazia, que ela vai ser um processo de quebra, de disrupção, pelo surgimento de novas necessidades, novas formas de fazer, novos produtos, novos serviços. Então há uma quebra de um modus operandi instalado para o surgimento de um novo modus operandi. A mudança é a única constante. Né? A mudança é a única constante. Um filósofo grego, salvo não me engano, foi Platão, dizia que a única certeza do ser humano era a morte. Peter Drucker complementou Platão e disse que existiam duas certezas: a morte e a tomada de decisões. A Nielsen fez uma pesquisa nos anos 90 nos Estados Unidos com gerente de nível médio para analisar o quantitativo de decisões que esses indivíduos assumiam e tomavam ao longo de 12 meses. Girou entre 10 e 12 mil decisões. Né? De vários níveis, operacional, estratégico, né? Tático, enfim. Então, é importante a gente pensar que inovar é uma decisão e precisa ser efetivo. Né? Senão, não passa de uma invenção. Né? Só vai ser inovação se houver difusão. Para ser difusão, precisa ter aderência. Né? Outros impactos importantes do processo de incubação: a criação de empresas bem-sucedidas, a redução da mortalidade das empresas. Olha aí o link com a pesquisa do Sebrae de São Paulo que eu comentei. Ó. Reduz a mortalidade porque eu tenho pessoas com formação em gestão. Né? Reduzem os riscos em relação a investimentos. É muito bom para um banco, para uma instituição de crédito, receber uma proposta de concessão de crédito com a avalização de uma incubadora, porque aquela instituição de crédito sabe que há um suporte técnico para a gestão do dinheiro que ela vai emprestar. Né? Reduzem riscos de investimentos, contribuem para o equilíbrio de um desenvolvimento. Sim, sim. Aí, nesse sentido, sim, as incubadoras elas não podem ser responsabilizadas unicamente pelo desenvolvimento regional, mas elas sim serão entidades contributivas aí muito fortes para, por exemplo, a profissionalização de uma cadeia produtiva que é informal. Isso acontece pra caramba, isso é muito legal. Né? E isso é um processo de inovação social, inovação inclusiva. Tá? Criam postos de trabalho qualificados e geram emprego e renda, sem dúvida. Né? Se eu tenho empresas bem-sucedidas que construíram sua maturidade, seu caminho, sua identidade a partir dessa fase de incubação, eu vou ter empresas que geram empregos. Né? Então são bons motivos. Tá? Gente, reduzimos aí o timing do vídeo, porque são muitas as informações, a gente tem tipificações do processo de incubação, né? Vocês têm incubadoras na área rural, na área cultural, né? Mas aí seria um vídeo muito extenso, então a gente vai parar aqui, porque na próxima terça ou quarta-feira a gente está postando o último vídeo do mês, que vai abraçar também de maneira sintética o plano de negócios, o tal do business plan. Tá? Então eu aguardo vocês na próxima semana, espero que esse material de hoje tenha sido legal, tenha sido pelo menos elucidativo, tá bom?
Importante a informação de agora. Dia 31 de julho, salvo não me engano, próxima semana, certo? Nós teremos às 8h30 mais uma vez nossa live. A primeira live foi um processo bem legal, funcionou bem. Eu quero melhoria contínua, então vamos embora trabalhar, vamos conversar. Foi muito bom os debates, as pessoas interagiram. Eu queria muito que a gente repetisse a dose ainda com mais pessoas. Então eu aguardo vocês na nossa live dia 31. Vou bombardeá-los aí de lembretes sobre esse momento para a gente fechar o mês com chave de ouro nessa temática do empreendedorismo, tá bom? Um abraço a todos e obrigado mais uma vez pela atenção aqui em assistir nosso conteúdo. Usem máscara.